pastora DX vai falar conosco uma palavra de Deus. Eu sei que Deus quer falar conosco através dessa palavra também. E nós vamos ouvir. Vamos aplaudir ao Senhor? Cadê o homem? E aí, queridos? Bênção! Uhul! Aê! Esse palco aqui é circular, né? Mas show de bola. Vamos orar? Queria que você desse a mão aí para o teu amigo do lado. Depois de pandemia... Beleza. Querido Deus, nós estamos todos aqui reunidos com alegria, Pai. Porque onde o Senhor está, Senhor, é onde nós queremos estar. A Tua presença, Senhor Deus, ela nos transforma, a Sua presença nos molda. E a Tua presença, Senhor Deus, enche as nossas vidas, Pai. E é por isso, Senhor Deus, que aqui estamos, Senhor. A Tua palavra, Senhor Jesus, é o alimento, Senhor Deus, que nos nutre, Pai. Tua palavra, Senhor Deus, é a luz para o nosso caminho, Pai. Então que essa palavra hoje, Senhor Deus, possa em nossos corações encontrar solo fértil, Senhor. E que ela possa crescer, Senhor Deus, a 100 por 1. Não queremos apenas, Senhor Deus, ouvir uma palavra num Rise, mas nós queremos, Senhor Deus, guardar em nosso coração, Senhor Deus, e fazê-la frutificar, Pai. Ah, Senhor Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Por isso que estamos aqui, Pai. Então que não seja somente letra, Pai, mas o Teu Espírito, Senhor Deus, possa vivificá-la, Senhor, no meu coração e no coração dos meus irmãos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queria falar um pouquinho sobre com vocês, com algo que a gente viveu hoje à tarde, né? O Rise Labs. Trazendo um pouquinho desse chamado que Jesus trouxe para nós, de ir ao mundo, fazer discípulo, pregar a palavra dele, para que tudo aquilo que a gente vive aqui, semana após semana, a gente tenha a oportunidade de ver os nossos amigos ali da faculdade, do trabalho, os nossos familiares vivendo também. Sabe que eu curti muito o stories que o Rise colocou essa semana, e aí uma menina falava assim, até quando você não vai falar sobre Jesus e você vai ver seus amigos indo para o inferno? E é isso que está acontecendo. Cada dia, cada momento, enquanto a gente está aqui, pessoas morrendo, jovens morrendo, e as pessoas não conhecendo o Deus que você carrega e que Ele atribuiu a você e Ele atribuiu a mim a responsabilidade de falar, a responsabilidade de anunciá-lo. E eu queria estudar aqui com vocês, brevemente, sobre algumas referências que o Senhor mesmo colocou para nós na palavra dEle, que fala sobre esse chamado. Chamado que Moisés viveu, chamado que Josué viveu, chamado que Gideão viveu, chamado que Paulo, a gente tem aprendido sobre ele aos domingos, viveu. E para iniciar, queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 3, e nós vamos ler 3 versículos. No versículo 4, ele diz assim: E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés! Respondeu ele: Eis-me aqui. 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Lá em Atos
7:22, você não precisa abrir. Diz que Moisés era instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Quando ele era aquele menino que foi colocado num cesto, e a filha de Faraó encontrou ele às beiras lá do mar, do rio Nilo, ele, enquanto crescia lá, não sabia efetivamente aquilo que Deus tinha preparado para ele realizar. Mas a gente verifica que naqueles 40 primeiros anos que ele viveu no Egito, ele teve a possibilidade de se instruir, saber efetivamente qual era a sua origem, e com certeza aquilo deixou marcas em seu coração. Ele soube como chegou até lá, ele via o sofrimento dos seus familiares, enfim, até que você conhece a história, um determinado dia ele resolve fazer a justiça com as próprias mãos, revoltado com aquela situação toda, e mata um egípcio que estava maltratando alguns hebreus ali. E por conta daquilo ele foge e vive mais 40 anos sendo pastor de ovelhas. Esses 40 anos, se a gente for considerar, tirando o período de infância dele, enfim, foi mais tempo de consciência adulta do que efetivamente ele viveu no Egito. Então imagine esse período todo, numa nova terra, ele lembrando ali do passado, e as marcas de impotência, eu não consegui fazer aquilo que eu poderia fazer, os meus irmãos todos hebreus, a minha nação, meu país, né, está todo ali escravizado. E eu imagino que aquele sentimento de impotência, de que, puxa, não foi, eu poderia ter sido e não aconteceu, acabou invadindo o coração de Moisés durante esses 40 anos. E ele decide viver a vida dele lá. Se casou, teve filhos e assim seguiu. Até que um determinado dia, ele vê uma sarça ardente. E chama a atenção porque, por mais que tinha fogo naquela sarça, aquela vegetação ela não se consumia pelo fogo. E lá Deus fala com ele e o chama. Moisés, que antes foi aquele cara forte, instruído no Egito, que decidiu fazer a justiça lá, matando um egípcio e tal, agora é um outro Moisés. É um Moisés com 80 anos. E aí para Deus ele coloca diversas situações para que ele não fosse. Ele não estava crendo que efetivamente como é que Deus está me escolhendo eu para ir novamente a essa terra onde eu não consegui fazer o que eu poderia ter feito, e efetivamente, onde eu tenho essas marcas todas ruins, em relação ao passado que eu vivi lá. E ele apresentou alguns motivos, como, eu não sou ninguém para ir para lá, eu não sei o teu nome, ó Deus. Os anciãos lá de Israel, eles não vão crer em mim para poder fazer isso. Eu não sou um orador eloquente. Qualquer pessoa pode fazer melhor do que eu esse trabalho que o Senhor está colocando nas minhas mãos para fazer. E a história você conhece, Deus tem um diálogo com ele ali, trata as questões, coloca a questão para ele de que efetivamente, olha, é você que eu chamei. E ele, então, decidiu crer e obedecer. E a gente viu quão poderoso foi o ministério de Moisés. Ele até hoje entre os judeus é aclamado, Moshe. De tão representativa que foi a força dele. De tirar os israelitas depois de centenas de anos ali presos no Egito e passar por aquela terra e fazer com que eles vivessem tudo que viveram de liberdade. Ele decidiu crer e obedecer a respeito daquilo que ele mesmo via em si. Na sequência da história, a gente vê um outro homem. A gente vê Josué. E o chamado dele, eu vou ler aqui rápido para vocês.
Josué 1, 2. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Um outro contexto. A gente já vê agora um homem que caminhou com o respectivo líder. Que falava com o próprio Deus, que trouxe toda a lei que regia ali o povo de Israel, dada pelo Senhor. E Josué agora, ele é responsável em pegar o cajado de Moisés e continuar essa obra. Você imagina a pressão que caiu sobre os ombros dele imaginar, puxa, né, por mais que eu andasse com Moisés, por mais que eu estivesse vivendo com ele, acompanhando, segurando a mala dele ali onde ele estava, eu estava, ele recebe o chamado do próprio Deus para ser o sucessor. Tamanha a responsabilidade e a grandiosidade. Eram milhões de judeus ali junto com ele, e que ele teria e recebeu a missão de fazer com que eles efetivamente conquistassem a terra prometida. E eu imagino o coração de Josué, creio que você também pode imaginar comigo. Quando você é colocado diante de algum desafio, que você olha e fala: será que eu tenho condições para, independente do passado como foi, será que eu, uma nova geração, eu vou conseguir fazer algo maior do que efetivamente foi? Ou cumprir aquilo que efetivamente o Senhor está colocando para eu fazer, porque Josué que conquistou a terra prometida. E aí, dentre essa conversa que Josué tem no chamado que ele recebeu de Deus, o Senhor fala para ele: ser forte e corajoso. Eu vou estar com você. E Josué, a gente conhece a história, ele foi entre os espias, Caleb, foi o único, junto com Caleb, que voltou dizendo que ele cria que eles poderiam avançar. E ele, diante desse chamado, ele decidiu crer e ele decidiu obedecer. A história avançou, a gente vê na palavra de Deus outras pessoas levantadas pelo Senhor para fazer a obra dele, aquilo que ele tinha determinado para aquele tempo, para a nação de Israel. E aí, depois desses homens, mulheres que passaram, nós chegamos em Gideão. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Juízes. Capítulo 6. A gente vai lá para o versículo 12. Diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? A gente lê esse texto, você fala: puxa, que barato. Olha a relação daquilo que efetivamente, como que Gideão estava se portando diante daquela situação que ele vivia.
e como ele respondeu ao chamado de Deus. Deus chegou lá para ele, né, disse efetivamente que, primeiro, que ele era um homem forte e valente. E aí ele chega, confronta a Deus. Escuta, o Senhor nos abandonou. Está falando que eu sou homem forte e valente, o Senhor nos abandonou. E aí a gente verifica que nessa conversa ele coloca um monte de situação. Poxa, eu sou da família mais pobre lá dos Manassés, eu sou menor da minha casa. E a gente então verifica uma postura de incredulidade de Gideão frente ao posicionamento do Senhor com ele. Além da incredulidade, uma situação, um momento de uma baixa autoestima em relação a como ele se sentia. E a gente vê que, para ele poder se mover, ele começa a pedir sinais para o Senhor, para que ele tivesse a certeza de que efetivamente Deus estava falando com ele, Deus deu os sinais que ele precisava. E o bacana, quando eu disse, puxa, que situação, é que, independente daquilo que Gideão se sentia e aquilo que ele externalizou para o Senhor, Deus não estava vendo aquilo em Gideão. Deus estava vendo, você é um homem forte e você é um homem valente. E depois daquilo tudo, a gente vê que Gideão decidiu crer e obedecer. E aí ele fez algo que até hoje a gente conta. Ele conseguiu vencer os midianitas ali com apenas 300 homens, indo na força do Senhor. Caminhando um pouquinho nessas diversas características de respostas aos chamados de Deus, a gente encontra Samuel. Ele era filho de uma mãe que desejou tanto aquela criança e fez um voto com o Senhor e entregou aquele filho para servir ali junto com o sacerdote, naquela época Eli. E aí Samuel, você também conhece a história, ele, juntamente ali com Eli, numa determinada noite, ele ouve Samuel, Samuel, enfim. E ele pensa que era Eli que estava o chamando, foi até Eli, e aí Eli falou, não te chamei, volta a dormir. E foi assim 3 vezes. E aí na terceira vez Eli se sacou, falou assim, olha, da próxima vez que você ouvir isto, né, diz, olha, eis-me aqui, Senhor. E aí Samuel disse, Deus efetivamente foi a primeira vez que usou esse profeta poderoso nas mãos do Senhor naquele tempo. Foi o precursor aí das dinastias de Israel, dos reis de Israel. E aí Deus coloca uma palavra para ele falar dura, porque efetivamente ele teria que falar com o próprio sacerdote, o mestre, né, a quem ele efetivamente viveu e estava aprendendo ali o exercício. E aí ele fala, olha, não me esconda nada, fala tudo aquilo que Deus pediu para você falar. E aí Eli entrega. E aí a gente vê o progresso de Eli, o crescimento de Eli na vida profética que ele teve ali no povo de Israel. E a gente vê que nessa situação, em relação a Samuel, Deus não olhou para a pequenidade de Samuel. Deus não olhou para a situação que ele estava. Independente do que fosse, aquilo que Samuel carregava, que era a palavra do Senhor, a palavra de Deus, poderia ser por meio dele. E Samuel entregou, decidiu crer, decidiu obedecer a orientação que recebeu do seu mestre ao falar ali a palavra, e a partir daquele momento ele começou a ser usado tremendamente pelo Senhor. Seguindo bastante a história, a gente apertando o acelerador aqui,
desse carro no túnel do tempo, a gente vai dar um breque, vai cair do cavalo junto com Paulo. Paulo, um homem bastante religioso, de uma linhagem bastante religiosa e com bastante, enfim, seguia bastante as regras ali judaicas, perseguia os cristãos por conta dessa fé que efetivamente ele tinha, ele seguia porque era heresia confiar e acreditar em Jesus, esse dissidente do povo de Israel que estava levando tantos, né, para fora daquilo que ele acreditava que ser a verdade. Ele literalmente cai do cavalo e ali ele recebe o chamado de Deus. Paulo, Paulo, por que você me persegue? E aí naquele momento, independente de todo aquele passado que ele tinha, de referência social, no mundo onde ele até então havia construído e trabalhado com afinco, e toda aquela situação também de matança, né, de perseguição com todos os cristãos que ele perseguia, agora ele é chamado pelo próprio Senhor para poder levar a palavra aos gentios. E a gente vê que, a despeito de tudo aquilo que Paulo estava deixando para trás, e a despeito de tudo aquilo que ele sofreria para a frente, ele decidiu crer e obedecer. E agora, a gente novamente acelerando um pouquinho esse carro no túnel do tempo, a gente encontra outro personagem. O Cláudio, o André, a Ana, a Mariana, o João, o Guilherme, o Alexandre. Ele encontra você. E ele diz, e eu quero que você abra comigo, lá em Mateus 28, ele diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Esse é o chamado que Deus tem para você. Esse é o chamado que Deus tem para mim. Essa palavra precisa ser rema no seu coração. Deus deu a você e Deus deu a mim hoje. Independente de onde eu estou, independente de onde você está, independente em que situação você e eu estamos, de cumprir esse chamado. Falar do Senhor, fazer discípulos, é esse o chamado. A palavra de Deus diz que nós somos corpos. Um corpo só. Mão, braço, cabeça, que é Jesus, perna, pé, enfim. Então, como um corpo bem ajustado, cada um com a sua respectiva função, mas todo mundo como um mesmo corpo, caminhando numa mesma direção e cumprindo o mesmo chamado. Fazer discípulo. Pregar ao Senhor. Trazer liberdade aos cativos, arrancar as pessoas do inferno. É isso que o Senhor colocou para nós. A despeito daquilo que você possa ter como planos em relação à tua carreira, em relação à tua... enfim, a todas as questões que a vida nos coloca, isso é importante, você precisa seguir, mas como propósito, como linha mestre de tudo isso, o que está te guiando é aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer. Na palavra de Deus diz que
os campos estão brancos e que Ele quer trabalhadores para essa colheita. Quando fala que os campos estão brancos, aqui, olha, está na hora da colheita. A semente já foi plantada, nós já temos ali algo para colher, pessoas para tirar do inferno. E esse trabalho, Ele não atribuiu a anjos, Ele atribuiu a mim, Ele atribuiu a você. E aí, voltando para esses homens que a gente falou, alguns de vocês, nós podemos estar em alguma dessas condições. De alguns de vocês pensarem, olha, eu perdi a oportunidade. Eu quero dizer para você hoje, meu irmão, independente do teu passado, independente de você pensar que você perdeu a oportunidade, Deus ainda envia. Você pode estar pensando, olha, eu sou incapaz. Quem sou eu? Eu não consegui ler a Bíblia inteira ainda. Eu não tenho nenhum versículo decorado. Se tenho, eu só tenho 3 ali na minha bagagem. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus capacita. Eu sou jovem, eu sou inexperiente. Quem é que vai me ouvir? Querido, Deus fala e confirma através de você. O meu passado me condena, ali como Paulo. Imagina, depois de perseguir tantos e ainda teve que provar que efetivamente ele tinha sido convertido. O meu passado me condena. Quero dizer para você, meu irmão, independente de como você chegou, daquilo que é o teu passado, Deus transforma e Deus envia. Como Josué, aquilo que caiu agora na minha mão, a responsabilidade é muito grande. Quero dizer, querido, Deus é contigo. Então, a despeito das justificativas, daquilo que vemos e sentimos, o Senhor ainda convida hoje a você e a mim, a nós crermos e obedecermos, porque esse chamado é para nós. Amém, queridos? Amém. Queria nesse momento que você olhasse aqui para o lado. A gente está num Rise, é uma reunião que nós temos uma vez por mês. Pensa agora em um amigo ou uma amiga sua que você ama muito. Você até chama, puxa, esse é meu irmão que não nasceu da minha mãe. É teu brother. Pensa nele. Queria agora que você, junto com uma pessoa aí do lado, 2 pessoas, você comentasse um pouquinho, falasse um pouquinho desse teu amigo, dessa tua amiga que você ama, e você vai pedir para que essa pessoa ore por ela, ou por ele. E eu queria fazer um compromisso com você. Próximo Rise é daqui a um mês. Daqui a um mês. Você vai ter um mês para você orar. Você vai ter um mês para você jejuar. E se essa pessoa que está aí do teu lado for um amigo próximo teu, com certeza é, porque a gente acaba sentando das pessoas próximas. Essa pessoa vai se comprometer e vai orar junto contigo por essa pessoa durante esse mês. E a gente vai orar pela salvação dessa pessoa. Quem faz um compromisso aqui diante de Deus, que você vai convidá-la para vir no próximo Rise? Levanta a mão. Levanta, bem alto. Próximo Rise vai ser Rise de salvação. Vai ser um Rise onde você vai ter a oportunidade de tirar do inferno esse teu brother, essa tua irmã,
E vai ser a oportunidade esse mês de você colocar em prática aquilo que Jesus falou. De fazer discípulo, de pregar o Evangelho. Amém? Vamos ter esse tempo de oração? Compartilhe então com essa pessoa do lado. Fala do nome dela, do nome dele. A gente está colocando isso diante do Senhor. Senhor Jesus, nós te amamos, Pai. Deus, nós queremos colocar, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor Deus, esses nossos queridos, Pai. Pessoas, Senhor Deus, que nos Teus próprios propósitos, Pai, tornaram-se, Senhor Deus, nossos amigos. Pessoas, Senhor Deus, que amamos, Senhor. Deus, nós queremos colocar, Senhor Deus, cada um deles, Senhor Deus, diante do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nesse tempo, Senhor Deus, nos dar estratégias, Pai, para falarmos o Seu amor a eles, Pai. Nos dê, Senhor Deus, clareza, Senhor Deus, por meio do Teu Santo Espírito, Senhor. As palavras certas, Pai. Nos usa, Senhor Deus, com dons, Senhor Deus, com sinais. A Sua palavra diz, Senhor Deus, que os sinais acompanhariam a Sua palavra, Pai. Palavras de conhecimento, Senhor. Deus, dons de cura, Senhor. Libera, Senhor Deus, sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Salva, Senhor Deus, os nossos amigos, Pai. Colocamos eles diante do Senhor, Pai. Não é à toa, Senhor Deus, que nós estamos próximos a eles e nós queremos cumprir, Senhor Deus, o Teu chamado a nós. Usa, Senhor Deus, as nossas vidas também, Senhor, para discipulá-los, Pai. Para ensinar, Senhor Deus, os primeiros passos. Para ensinar, Senhor Deus, a ler a Bíblia, para ensiná-los, Senhor Deus, a orar, para ensiná-los a Te buscar, Pai. Eu quero, Senhor Jesus, estar junto dele, Deus. Eu quero estar junto dela, Senhor, para gerar, Senhor Deus, por intermédio, Senhor Deus, do Seu Santo Espírito em mim, Senhor Deus, essa mudança, Pai. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então nós temos aí o mês de agosto, pouquinho do mês de setembro, para nós orarmos, para nós jejuarmos por esses nossos amigos. E quantos creem aqui que o Senhor vai fazer a obra? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.